Ele fez toda uma explicação, tanto histórica quanto geográfica. Não sei quantos de vocês prestaram atenção. É difícil, eu sei que é difícil, porque é muita informação e é muito o que conseguimos captar dentro da nossa cabecinha. Não, mas o que ajuda muito é o que vemos na nossa frente. Se eu tenho que começar, eu sempre gosto de começar pelo final, às vezes, e depois ir para o começo. Na verdade, ainda não estamos no final, pois ele não chegou. Se nós estivéssemos no final, o que estaríamos vendo ali, possivelmente o final seria este, seria a cúpula dourada, exatamente como vocês veem agora. E ao lado, o templo do povo judeu, esse poderia ser um cenário possível. O livro do Apocalipse é o que nos diz que o terceiro templo vai existir. O livro de Ezequiel nos diz que o terceiro templo vai existir. Nos diz, além disso, nos acrescenta dados de que vai haver sacerdotes, nos diz que vai haver sacerdotes, sacrifícios e que vai haver serviços. Ou seja, tudo o que o povo judeu desejou durante milhares e milhares e milhares de anos. Vai retornar agora para nós como crentes, vai ser relevante ou não vai ser relevante que haja sacerdotes e que haja sacrifícios. A realidade é que para nós, que já somos crentes no Messias, isso não é relevante para nós. Por mais que eu vá ao sacerdote lá e ele faça o serviço sacerdotal do dia da expiação, para o perdão de Deus, uma vez por ano, isso não é relevante porque nós já fomos perdoados. Vou explicar o que quero dizer agora, mas será que isso será relevante? Do ponto de vista de que tudo o que estamos vendo ali significa que os últimos dias estão próximos. Cada conflito que surge em Israel desperta aquele famoso espírito, ou muita gente começa a falar sobre guerra no Oriente Médio. O Messias está à porta, mas há sinais. Não é tudo assim, porque sim. Quando recebemos uma visita de repente, eu acho que isso acontece muito nos países de língua espanhola que ligam e dizem: estou indo aí. O que fazem as donas de casa, as donas? Elas rapidamente começam a preparar tudo. Não, ai não, demora um pouquinho, que eu não estou em casa, não, que não, que não. Por que veio agora? Por que você disse que sim? Nós, homens, às vezes somos meio especiais. Já estou aqui, só esqueci de ligar, estou na entrada. E a esposa? Colocamos ela em uma crise total, porque ela não teve tempo de se arrumar. Não, o que quero dizer com isso é que ainda é preciso preparar o cenário para que a entrada aconteça. Deixe-me explicar. Então, ainda faltam coisas, essa guerra com o Irã. Não é que na semana que vem acabou tudo e veio o Messias. Ainda não, ainda não. Ainda faltam coisas que sim, estão nos levando para lá, de forma alguma. Mas não é que amanhã, se eu não me arrepender. Obviamente, nós temos que estar todos os dias com a luz acesa, preparados para que o Messias apareça a qualquer momento. Nos diz que nem ele mesmo sabe o dia e a hora, mas ele sabe a estação, ele sabe o tempo. E ele nos deixou isso bem claro. No livro de Mateus, capítulo 24, se nós lermos Mateus, capítulo 24, o que estamos vendo é o cenário que temos aqui na nossa frente. O que está acontecendo? Por que vocês estão rindo? Por que o Senhor está perdido? É que ele quer vender e ainda não terminou. Quando é? Quer interromper? Bom, vejam, então esse final não é o final, esse não é, mas nós estaríamos como que no pré-antes do final. O que estamos vendo agora é o pré-antes do final, tudo o que está nos levando a esse final. Me expliquei? Quanto tempo falta para isso? Pouco, perto, como sabemos se estamos perto? Porque o Senhor Jesus esteve aqui no Monte das Oliveiras e quando ele esteve aqui, ele amaldiçoou uma figueira, árvore figueira, e ele disse que não daria fruto, mas da figueira aprendam. Porque não vai passar uma geração até a vinda do Filho do Homem. Quando nós vemos as Escrituras, a vinda do Filho do Homem, quando vemos na Bíblia, quando ele nos diz que ele vem no Antigo Testamento, esqueçam que o Novo Testamento não existia na época dele, ele disse essa profecia, mas não havia Novo Testamento. Ah? Mas quando está escrito, onde está escrito, como está escrito, não, ele diz isso. Jesus está lá no Monte das Oliveiras e diz, suponhamos que tem muita gente aqui, e ele diz, ei, aprendam com a figueira, não vai passar uma geração até que a vinda do Filho do Homem aconteça, acabou. Quanto é uma geração? Número 1? 120 livros de Salmos. 85 mesmo nos anos mais vigorosos. Ok, quando começa a figueira da figueira? Aprendam o que era a figueira.
O que era a figueira? Vendeu chat, processo, um triângulo, momento Ezequiel, quando se... Israel? Tá nas caras? Conselho, assembleia, apresenta em horas. Ok, por quê? Obrigada. Tá complicado, não é que não sabemos nem o dia nem a hora. Eu só, claro, não, o senhor está certo, porque eu só estou dizendo para vocês. A temporada a gente conhece. Ou seja, a temporada se ativa entre 48 e 67, o que quer dizer que estamos perto. Agora, por que se ativa em 48 ou 67 em 48 e depois em 67 a cidade de Jerusalém é recuperada, que é o lugar onde ele vai vir reinar? Me explico? Então, é daí que começa a contagem da última geração. Agora, não me cobrem exatamente com os números, porque não estou dizendo que o Senhor ele disse isso. Não sei o dia nem a hora, mas aprendam com a figueira. Certo? Ele nos deu o sinal, o tempo e a estação, mas não fiquemos presos aos números para não confundir o mundo. Então, não, essa é a questão. A questão é, prestemos atenção, porque o tempo está próximo. Esse é o ponto. Prestemos atenção, porque o tempo está próximo. Agora, Jerusalém, dissemos, esse é o final, nós estamos no pré, no antes, nós já fomos, Jesus esteve aqui, Jesus não viu isso que estamos vendo, o que ele viu. Foi o templo de quem? Herodes ou Salomão? Jesus, o templo de Herodes, exatamente, havia presença de Deus no templo de Herodes. Não havia a Arca da Aliança havia desaparecido, não havia presença. A Bíblia nos diz no livro de Isaías que a própria presença caminhava entre eles, ou seja, que a presença veio e habitou. O livro de João nos diz: ele se fez verbo, se fez carne, e a carne habitou entre eles, ele tabernaculizou, tabernáculos é habitar com o povo, faço tabernáculos, ele esteve aqui. Algo interessante, ontem houve uma pergunta na cidade de Belém sobre o tema do nascimento. 25 de dezembro, não sabemos a data, sim, sabemos a data. Se nós lermos as escrituras, sim, sabemos a data. Não sabemos o dia, mas voltamos ao mesmo ponto, sabemos a estação. Lá havia sacerdotes, na época de Jesus, lá havia sacerdotes. Lembram que Jesus tinha uma família, Maria justamente tinha uma família chamada Isabel, próxima, que também estava grávida. Grávida de quem? De João? No encontro com ele, de quanto tempo estava grávida? Meses? Ok, esse é um dado. Sim. Sim, é um dado. O que aconteceu 6 meses antes? 6 meses antes, aparece Zacarias onde ele estava. O que ele estava fazendo, Zacarias, no templo? Ele era sacerdote. Quantos? Estou deixando o assunto bem complicado, mas vocês são alunos excelentes. Quantos grupos ou ordens sacerdotais havia no templo? Exato. Havia diferentes horários ou diferentes temporadas em que os sacerdotes, conforme a ordem a que pertenciam, tinham que prestar serviço no templo. Zacarias pertencia a uma ordem especial e ele estava em uma temporada específica. E por que dizemos isso? Porque vocês lembram que ele ficou sem fala, que não pôde falar, ficou mudo, e é aí que ele não entende, que finalmente lhe é dado o anúncio de que sim, vai terminar que sua esposa dará à luz, e isso acontece depois de 6 meses. As duas meninas se encontram e é aí que ela está grávida, que recebe o anúncio. Ah, sim, e as crianças pulam no meio, dentro da barriga. Agora, esse processo que durou aproximadamente e acontecia em uma festa específica, eram 3 eventos específicos no ano no povo de Israel até hoje, que são Pesach, Shavuot e Tabernáculos. Essas 3 temporadas são o que nos marcam. Definitivamente, eu teria que desenhar e explicar, mas para chegar ao ponto é que Jesus. Aproximadamente a época do nascimento é entre setembro e outubro, que são as épocas da festa dos tabernáculos. É por isso que também João nos dá o exemplo mais claro, e ele tabernaculou entre nós. Tabernáculo significa Sucote, ele fez tabernáculo, ele fez sua ceá entre nós. Mas, novamente, não é um tema, talvez seja bem importante entender do ponto de vista do estudo e saber sobre os tempos, como foi no passado e como as profecias se cumprem. Mas não façam disso um debate, não cheguem lá no dia 25 de dezembro e digam: ei, não, isso é pagão. Não façam isso, é uma chance de se aproximar e compartilhar com a família. Eu conheci muita gente que, infelizmente, faz disso um debate total e nem sequer se reúnem com a família porque dizem: não, é o dia do nascimento.
Olhem, o Senhor esteve com publicanos nas casas de pessoas que não eram dignas de estar com eles, e ele ia, e o objetivo dele era: quero salvá-los. Então, se 25 de dezembro não é o dia, não vamos atacar nem brigar, simplesmente vamos ajudá-los a ter luz e salvá-los. É só isso. Ou seja, esse é o plano do Senhor. O nascimento é importante, mas o que realmente marca tudo é o dia da morte e ressurreição. Sempre falo que Jesus não veio para nascer, mas para morrer. Estranho, né? O objetivo dele era morrer e ressuscitar, ou seja, nascer, ele ia nascer, mas o importante foi a sua morte e ressurreição. Então, é isso que tem que marcar a gente. Todo o resto, família, a gente pode brigar e todo o resto é relevante. Estão me gravando ali. E que fique bem claro que nós não vamos sair por aí brigando contra o dia 25 de dezembro. Pelo contrário, vamos ser luz e vamos ajudar muitos. Mas tudo bem, vou voltar. Vou tentar ser bem breve com vocês, porque vocês já conhecem bem as escrituras. Olhem isso, esse desenhinho aqui em cima, estão vendo aí, ok, o que vocês estão vendo aí é o que está aqui na nossa frente. Esse é o Monte Moriá. Estão vendo aí o Monte Moriá? Ok, olhem a imagem aqui embaixo. É o que Eduardo estava explicando para vocês. A estrutura que vai sendo feita ao redor, quando essa estrutura é construída ao redor, o que vai se formando é o que nós estamos vendo. Aí vocês percebem e depois o que vem mais tarde, reparem como vai sendo preenchido e depois vai acabar ficando assim. Naquela época, hoje temos isso, mas naquela época o que havia era o templo, o primeiro templo do rei Salomão, o primeiro templo do rei Salomão. Quase não podemos tê-lo, pois não é permitido pela Bíblia nem desenhá-lo, medi-lo ou qualquer coisa assim. Sim, o segundo templo do rei Herodes, que este seria parte do que é o segundo templo do rei Herodes. E essa imagem que se vê aqui circulada em vermelho é a única coisa que temos visível aos nossos olhos até hoje. Que é o Muro das Lamentações, este é o famoso Muro das Lamentações, o vermelhinho que está aqui, ok? Se quiserem podem passar aí entre vocês. Essa parte vermelha indica que é a original? Tudo é original. A única coisa que está visível aos nossos olhos do segundo templo, a única coisa que está visível aos nossos olhos é a parte do Muro das Lamentações. Tem para baixo e continua construído tudo isso que vemos aí vai para baixo. Lembrem-se, era um monte, ok? Agora vejam, estamos no Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras é mais alto ou mais baixo que o Monte Moriá? Mais alto, mais alto. E qual é mais importante? O Moriá, como o mais importante pode ser menor? Às vezes o mais importante é o maior, não é? É o que representa por Completo. Estamos olhando para ele, para o maior ali embaixo. Nós estamos aqui, esse sim é importante, mas aqui não construíram o templo. Se quiséssemos que todos vissem, teríamos que ter feito aqui, mas na verdade fizeram lá embaixo, porque era o lugar onde o Senhor determinou. Voltamos atrás. Jerusalém, Jerusalém, quando surge? Aparece como Salém nas Escrituras com Abraão. Abraão ia sacrificar seu filho, chamado Isaque, neste lugar, Salém? no Monte Moriá, exatamente a origem, sim, Salém. Então seria ali onde Abraão ia sacrificar Isaque. Subiremos, adoraremos e voltaremos, disse Abraão. Ele tinha certeza de que iria voltar. A partir daí, é onde o povo judeu celebra até hoje para os homens a idade de 13 anos, a maioridade do homem. A prova era para Abraão ou Isaque? Para Abraão. Para Abraão? Isaque? Tem certeza? Isaque. Ah, e agora já me chamam de Isaque. Aqueles que antes me chamavam de Abraão agora dizem Isaque. Para os dois. Para os dois, para vocês, para os dois, para os dois. Não, era para os dois. Abraão conhecia o Deus de Israel? Não, sim. Sim, bem, Abraão. Sim, estava legal. Abraão já tinha uma relação super boa com ele, veja só o quanto ele conhecia. Deus disse para ele pegar a faca e matar o filho dele, e ele disse que ia fazer. E disse: vou subir, vou voltar e vou retornar. Ou seja, Deus, Abraão conhecia ele, no fim das contas, a verdadeira prova não era para Abraão. Deus, quando deu a ordem para Abraão, ele sabia que ele ia fazer, porque já conhecia, já tinha. Se Deus te diz, vai e faz, ele não está te colocando à prova, e você vai e faz, você diz, eu vou fazer, é uma obediência. Ele não está me colocando à prova. Se eu vou fazer, eu vou tentar, minha mão vai tremer, né? Ele sabe o que eu faço, então é uma obediência. A prova não era para Abraão, mas para Isaque. Isaque conhecia o Deus de Israel? Não. Ele não conhecia.
Então a prova era para ele e para Isaac. Estou me explicando sobre o que Abraão estava fazendo? Em outras palavras, é nesse mesmo Deus que eu creio, nesse mesmo Deus que eu confio, nesse mesmo Deus que nós vamos voltar a adorar e retornar. Ele estava naquele exato momento segurando e amarrando para matá-lo. Imaginem, o difícil para o garoto é como se agora mesmo pegássemos todos vocês e disséssemos: olhem, ali tem um poço, vocês têm que ficar lá embaixo e vamos começar a colocar fogo. E vocês, o que vão dizer? Que malvado esse Joseph, foi para isso que ele nos trouxe, para nos queimar lá embaixo daquele poço? Mas eu posso chegar e dizer que Deus me disse para fazer isso, e vocês, o que vão dizer? Você está louco, Chacho? Vão me dizer isso. Você está louco? Esse Deus que você ouviu não é esse, não. Imagina o Isaac, o que está acontecendo com você, pai? Eu sou seu único? E tudo que foi prometido a você, que por mim viria uma geração, e agora você vai me eliminar, acabando com a visão, o processo e o futuro. Mas Abraão disse: voltaremos e adoraremos. Muitos de vocês subiram aqui, iremos, voltaremos aos nossos lugares depois de adorar, não é? Então vocês estão aqui passando por uma prova, porque muitos de vocês não tinham o relacionamento com o Deus de Abraão, como Abraão tinha naquela época. Alguns podem estar passando por uma prova, sendo obedientes, e outros estão sob obediência, sabendo que tinham certeza de que iriam e voltariam. Deixe-me explicar o que quero dizer aqui, então eu acredito que o Senhor está falando com cada um de vocês da maneira que precisam interpretar. Agora, Isaac acaba tendo um relacionamento com Deus ali ou não, acaba conhecendo o Deus de Israel completamente ou não. Ou seja, depois de ver um milagre que está te dizendo, você não passe a faca na criança. Olha, vir-se, ali está o cordeiro, eu já providenciei um cordeiro. Para o holocausto, o que ele está fazendo é a representação da morte do Messias por nós, o cordeiro que ocupa o nosso lugar. Em definitivo, o que viria no futuro, ou seja, sempre o Senhor. O que ele está mostrando por meio do passado sempre é uma imagem do que virá no futuro. Então, ele está nos mostrando todo aquele passado que vai em direção ao futuro. E Jerusalém, Salém, depois desse evento, eles voltam, retornam para casa. Tenho outra pergunta. Abraão disse a Sara que ele ia assassinar o filho deles, porque essa é a verdadeira situação, ele ia assassinar o filho deles. O que Sara teria feito? Vocês dizem isso como mães, claro, mas se estivessem no lugar de Abraão, que Deus falou com ele, não é? Vocês teriam ignorado? Sigam no estilo de Jonas e depois perguntem: Jonas, por que fez isso? É que às vezes nós também somos meio Jonas, também somos meio Pedro. Muitas vezes. Muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. Então eu acho que se Abraão dissesse para Sara, vou levar o menino e aqui tenho esta faca, também vou levá-la comigo, porque tenho que colocá-la no pescoço dele. Imaginem, Sara pularia ali, agarraria Abraão, o que está acontecendo com você, Abraão, e ela cortaria ele, Abraão. Mas então ele disse, não, eu vou. E fui com um criado que era seu melhor aliado, que seu criado não iria, Eliezer. É importante ter um aliado para nos apoiar nos momentos difíceis, mas posso afirmar que não foi fácil para Abraão. No natural, ele caminhou 3 dias de Berseba até Jerusalém. Eu nem consigo imaginar o que ele estava pensando em sua cabeça, porque foram 3 dias. Ele sabia que teria que passar a faca em seu filho, mas estava totalmente certo de que voltaria. Então, por um lado, uma fé tremenda, mas por outro lado, uma situação muito difícil, humana, em que ele tinha que tomar uma decisão. Se Deus está no assunto, ele está no assunto. Ok? Salém, Jerusalém desaparece da cena, Monte Moriá desaparece da cena bíblica, não sabemos mais nada. A única coisa que voltamos a saber é que quando Abraão vai e luta contra os reis do norte para libertar Ló, enquanto ele ia, lembram que estivemos na região do Mar Morto, na Rota 90, por onde Abraão passou, a Rota dos Reis. Lá diz que ele encontrou alguém. Melquisedeque, exatamente Melquisedeque, rei da justiça. E diz que lhe deu o que? Os pés. Realmente não existia a ordem dos dízimos ou não existia a ordem dos dízimos? Como pode ser que ele deu os dízimos? Se não havia uma lei que dissesse 10% você tem que dar a Deus? Impressionante.
A lei viria depois, ou seja, já existia antes, era um princípio Melquisedeque. A quem ele representa? A Jesus, exatamente. Ao verdadeiro sumo sacerdote, ou seja, ao verdadeiro sumo sacerdote era por excelência. O que veio depois, humanamente, a ordem do sacerdócio arônico, era uma cópia do que era o verdadeiro. Então, quando às vezes dizem para vocês, não, esse negócio do dízimo era para o templo, isso foi algo humano, algo temporário, mas o verdadeiro sacerdócio existe até o fim. Ou seja, não quero falar de dízimo nem nada do tipo, só quero ajudar vocês a esclarecer esse ponto, esse tema, depois o que vocês fizerem por aí, o que fizerem. Mas na verdade tudo é para que a obra do Rei da Justiça continue sendo feita sobre a face da terra, e nós simplesmente somos seus administradores. Agora, Jerusalém, quando volta a aparecer em cena? Vocês se lembram em que parte ela volta a aparecer? Quando volta ela a aparecer, quando Davi entra em cena, dissemos, Saul esteve no norte, Saul não teve nada a ver com a cidade de Jerusalém, tudo aconteceu lá no norte. Israel, os reis, os profetas, todo o resto. Mas a cidade de Jerusalém só vai aparecer em cena agora. Quando Davi é ungido na cidade de Belém, onde estivemos ontem, ali ele é ungido na cidade de Belém. E a partir daí, então, ele vai acabar se tornando rei do povo de Israel, e é onde ele vai nomear Jerusalém como a capital unificada. Como ele chega a essa decisão? Como ele tomou essa decisão foi só porque o Senhor mandou? Lembram das tentativas de trazer a arca para cá? A arca ficou na casa de Obededom por 3 meses, até que tudo estivesse certo. Ele disse, agora é hora de trazê-la para Jerusalém. O Senhor tinha dito a ele, vou te dar a terra do Eteu, do Jebuseu, tudo isso, tudo isso. Mas ele deixou um vivo. Agora vamos lembrar quem era aquele que ele deixou vivo. E então, em um momento, diz que finalmente acabam trazendo ou terminam de trazer a arca. E então, houve uma época em que o rei Davi tinha crescido tanto, 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 que ficou com muito medo de ser atacado por qualquer reino vizinho. E então o que ele disse? Ele chamou Joabe, o chefe do seu exército, o comandante-geral do exército de Israel daquela época, e disse para ele, vá e conte o povo. Quero um censo, quero saber quantos eu tenho, quem tem mísseis, quantos aviões temos, quantos drones temos, quantas cúpulas de ferro temos, como fazemos para mandar mensagens para as pessoas antes que venha o míssil. David era isso, David era um rei que tinha que manter seu povo em segurança. Mas ele também ficou nervoso e disse, você é meu general, vá e veja com quantos contamos. Precisamos saber quantos são para nos defender na batalha. E o que ele disse? Joabe, ele disse, não posso, como assim não pode? Você é o general do exército? É que existe um princípio, né? O princípio é que não podemos fazer o censo do povo de Deus, não podemos fazer contagem. E o Senhor lhe disse, vai e faça isso. E então Joabe foi, porque a palavra do rei foi muito mais forte, mas ele teve que obedecer ao rei, e então ele foi. E quando ele foi, começou a trazer os relatórios. E quando começou a trazer os relatórios, disse, temos tantas pessoas no norte, tantas pessoas no sul, tantas pessoas no centro. E diz que o Senhor se irritou, não gostou do que Davi fez e lhe enviou. A quem? Ao profeta, não do Novo Testamento, mas do Antigo Testamento. No livro de 1 Crônicas fala com vocês e fala sobre Gade como vidente. Gade era o profeta. E então diz que quando o profeta vem e diz, Davi, você fez algo errado. Por causa dessa determinação, vem uma decisão que você precisa tomar. E Deus hoje te dá 3 opções, das quais você precisa escolher uma. E então ele diz, ou 3 anos, ou 3 meses, ou 3 dias. Cada uma delas tinha uma consequência. E diz que Davi fala para cair nas mãos do Senhor e não nas mãos desse inimigo, porque ele é grande em misericórdia. E nesse exato momento vem o quê? O anjo da morte, vem o anjo da morte para esse território. Imaginem esse céu, um anjo aqui com uma espada, e começam a trazer os resultados para o rei Davi. Estão morrendo tantos daqueles que podiam sacar espadas no norte, tantos no sul, e chegava a vez da cidade de Jerusalém. Então, agora, se vocês observarem, a cidade de Jerusalém estava lá embaixo. A Bíblia nos diz que o anjo ia desembainhar sua espada. Imaginem um anjo ali desembainhando sua espada para dar morte à cidade de Jerusalém. Nesse momento, onde estava o rei Davi? Não sabem onde ele estava, não. Onde vocês estão?
Ele estava aqui, ele estava olhando como vocês estão olhando com os anciãos. Salmos capítulo 83 nos diz que ele tinha caído quase doente até o Sheol, porque estava realmente sofrendo pelo que estava acontecendo, porque por culpa dele muitos estavam morrendo por causa da decisão que ele tinha tomado. E então, o anjo, quando o vê aqui completamente angustiado e entristecido, se arrepende do mal que ia fazer à cidade de Jerusalém. E então ele diz ao profeta: vá e diga a Davi que aqui faça uma casa, que aqui eu paro. E então Davi vem e vai para lá em cima. E lá em cima eu vi alguém. Era um jebuseu, vocês lembram como ele se chamava? Como Ornã, um jebuseu que tinha ficado que disse: eu não vou te matar, né? Assim como o Amalequita, o Jebuseu não representava Amaleque, o Jebuseu era Jebuseu, mas ele o deixou ali por graça, misericórdia. E então o Jebuseu diz: já vi tudo o que acabou de acontecer aqui. Vou te dar este pedaço de terra, o animal e toda a lenha para que faça um sacrifício ao seu rei. E vocês se lembram do que Davi disse? Não existe nada de graça. Ele disse: não vou pegar nada emprestado, vou comprar, vou pagar o preço justo por isso. Então eu compro de você, se não estava à venda, eu compro. Ou seja, eu compro agora, neste exato momento. E diz que ele comprou a eira de Ornã, o Jebuseu. Então ele declarou: aqui construirei a casa de Deus, onde surgirá o primeiro templo na história. Mas Deus disse: não será você, mas seu filho Salomão, pois há muito sangue em suas mãos. Então, o que Davi fez? Ele começou a trabalhar como um grande arquiteto, um organizador, um tesoureiro. Alguém que disse: no futuro, aqui estará a casa de Deus, mas meu filho é quem vai colocar a primeira pedra. E foi assim, ele começou a trabalhar, começou a trazer as madeiras do Líbano, começou a trazer isso de lá, da Itália, de Tarsis, de diferentes lugares, para que o templo fosse erguido. Quando Salomão finalmente entra em cena, ali é erguido o primeiro templo, que nós conhecemos como o primeiro templo de Salomão, e Salomão tinha um sacerdote, lembram? Quem era o sacerdote? Salomão. Salomão? O sacerdote que sempre o acompanhava estava lá. Por isso, depois nós temos uma ordem, saduceus e fariseus, que vinham de Zadok, porque eles acreditavam que vinham dessa linhagem. Em resumo, o primeiro templo cai pelas mãos de quem? Nabucodonosor. Os babilônios destroem o primeiro templo, passa um período, esse primeiro templo desaparece e finalmente acaba sendo erguido o segundo templo do rei Herodes. Passa-se um bom tempo, aproximadamente 600 anos, e é erguido o que temos diante de nós aqui, esta cúpula dourada. Ele disse: por esse portão vai passar o Messias. Sim, você tem razão, porque é o que diz o povo judeu, mas para vocês, como crentes, já passou. No livro de Lucas, capítulo 19, versículo 42, nos diz que ele montou num jumentinho, e montado num jumentinho, ele entra pela porta dourada ou a porta da misericórdia, entra por essa porta. Anos mais tarde, como ele também lhes disse, por volta do ano 1200, há uma profecia, havia outros povos aqui que expulsaram os cruzados e disseram: há uma profecia que diz que os judeus por aqui viria o Salvador, o Messias deles. E então aquele disse: não, vamos colocar um cemitério. Então colocaram um cemitério árabe, porque o povo judeu não pode pisar em cemitério árabe. Se o Messias é judeu, ele não pode passar por ali. E se ele tem capacidade de se elevar, então vamos selar diretamente a porta e dessa forma ele não vai conseguir passar. Todos têm permissão? Pois. Então, assim, tranquilos, está tudo bem, vejam, não acontece nada, então até aqui vocês entenderam, não é? Lucas 19, verso 42. Jesus entrou, mas então quando se cumpre essa profecia de que a porta está selada e de que Jesus entrou por ela? No livro de Ezequiel, capítulo 47, verso 1 em diante, vocês vão encontrar algo bem interessante que diz o seguinte: o Espírito levou Ezequiel até o Monte das Oliveiras, onde estamos agora. E diz para Ezequiel olhar para a porta. E Ezequiel olha para a porta e vê que ela está fechada. Então pergunta: por que a porta está fechada? E o próprio anjo do Senhor que estava ali diz: essa porta está fechada porque o Filho do Homem já entrou por ela, portanto, permanecerá fechada.
Isso aconteceu 1200 anos depois, então, afinal, quando o Filho do Homem entrou, Lucas 19, versículo 42. Agora, o que a Bíblia nos diz, e que também está no Antigo Testamento, quando o Messias virá, para onde ele vai retornar? Aqui é o Monte das Oliveiras. Ao monte? Sim, é o Monte das Oliveiras. Ele vai colocar o pé no Monte das Oliveiras, não no Monte Moriá, não no Monte Sião, no Monte das Oliveiras. E diz que o vale vai se abrir e ele vai caminhar até lá, ou seja, ele vai atravessar. A expressão de que o vale se abre. Na antiguidade e atualmente, o povo judeu no dia de descanso não pode caminhar além de um número limitado de passos. Então, essa é a expressão de que são os passos que ele vai dar no momento em que ele for caminhar. Quando o vale se abre, o que se abre? A expressão se abre, o que está acontecendo porque eles estão aqui. O que se abre? As tumbas vão ressuscitar quando o Messias vier, os mortos ressuscitarão, esse é o entendimento e a interpretação, o vale se abre, como é que tudo isso que vocês estão vendo aí embaixo se abre, os mortos ressuscitarão, ou seja, eles vão se levantar à medida que ele passar, seu pé estará aqui, ele caminha e todos começam a se levantar. Vocês percebem o que a Bíblia nos diz? Ou seja, quando vocês voltarem a ler isso, precisam visualizar, sua Bíblia vai ser completamente diferente, exatamente, isso vai acontecer no futuro. Então tudo isso já está, estamos perto, esse povo que está ali, estão esperando que o Messias venha e esse cemitério até hoje ainda está sendo utilizado. Cada um que diz, quero ser sepultado ali, não é para todos, é para alguns rabinos exclusivos. Se eu, Eduardo Joseph, quiser ir lá, não posso, porque tem que ser um rabino da tribo tal e tal, nem sei quem. Ou o que o Estado de Israel decidir. Foi alguém que morreu por amor a muitos, aí vamos colocar ali, tem muitos que morreram defendendo o Holocausto, então também colocaram eles aqui, não é para qualquer um. Então, o Senhor aqui vai levantar muitos neste setor. Então, essa é a expressão de que eles vão se levantar. O vale abaixo, chamado Vale de Josafá, também será dividido em dois, que é o que dizem que é o Senhor que vai julgar as nações da terra. Quando ele vai julgar as nações da terra, e com isso eu libero vocês, porque realmente acho que dei muita informação para vocês por hoje. Quando é isso? No tempo futuro, ele diz que, número 1, as 3 festas hebraicas se cumprem. A festa de Pessach, a festa de Shavuot e a festa dos tabernáculos se cumprem completamente. A festa de Pessach se cumpre quando? Quando Jesus é crucificado, morre e ressuscita, cordeiro puro e sem mancha. A festa de Shavuot, a festa das primícias, se cumpre com a vinda do Espírito Santo. E a festa de Sukkot, quando se cumpre? Com o retorno do Messias novamente e com o estabelecimento do milênio. Agora, no estabelecimento do milênio, há algo que ele disse e ele diz: e todas as nações que não vierem celebrar os tabernáculos, não cairá chuva sobre elas. O que quer dizer que de todas as festas, até mesmo os crentes, e eu digo isso com firmeza, você está me gravando, os crentes no Messias, nascidos de novo, não judeus, têm que celebrar os tabernáculos. É a única festa que o Senhor dá a todos. Porque ele diz que todas as nações que não vierem para os tabernáculos, eu não vou enviar chuva para elas. Não diz todos os judeus, diz todas as nações, ou seja, absolutamente todos. Tabernáculos é o tempo em que o Senhor habitou com eles. É um tempo em que você faz um retiro, tem um tempo especial, onde adora, tem um tempo com ele. Por 7 dias você se isola totalmente. Obviamente você continua trabalhando porque todo o resto, mas quando volta para casa a única coisa que você quer é ir para o seu tabernáculo, porque é o seu encontro com o Senhor. A família chega, você está lá, é um preparo do que o Senhor diz para o futuro. A nação que não fizer isso não receberá água. A água representa a bênção. A água sempre representou bênção. Então, é uma prova que temos que ir fazendo para o tempo futuro, porque no milênio, exato, no milênio todo mundo tem que celebrar. Quem diz não, eu não quero, é porque não reconhece o verdadeiro rei. Lembrem-se que enquanto ele estiver como rei, vai haver nações, e vai haver presidentes, e vai haver um monte. Por isso a Bíblia nos diz para orar pelas nossas autoridades, porque aquele rei ou aquele presidente vai ter que vir visitar o rei.
Vou explicar. Pelo menos uma vez por ano faço uma festa para ele. O que quer dizer que naquele milênio, se ele estiver no milênio, em seu país, reinando ou dirigindo, ele vai vir a Catarmacu. Porque se temos um encontro em Jerusalém, com quem é? Com o rei de Israel? Aqueles nos Estados Unidos têm um encontro marcado, e aqueles, e diferentes políticos vão vir porque tem um compromisso na cidade de Jerusalém. Então vocês estão aqui vendo o que vai acontecer no tempo futuro. Desculpem por tanta informação, espero que algo tenha ficado.